Boa noite, amigos e amigas, irmãos e irmãs, obreiros de Jesus, caminheiros na seara que compete a missão da encarnação de cada um. Sejam bem-vindos, boa noite, mais uma vez, e perguntando quantos estão aqui na casa hoje pela primeira vez. Existe alguém? Amigo da camisa Canarinho, seja bem-vindo. Familiares, bem-vindos. Irmãos em espírito, os que estão em missão, no aprendizado nesta casa hoje, sejam bem-vindos. E nós, trabalhadores, nos colocamos à disposição de receber da melhor maneira possível que nos é concedido como oportunidade de aprimoramento, acolhê-los com bondade, amor e atenção. Vamos iniciar as tarefas de hoje com o canto, com nossos cantos para harmonizar o ambiente com a missão de cantar nossa irmã. A senhora escolhe o canto, delego ela, escolha. Então, o canto de hoje é o número 8, o Evangelho é Luz. O Evangelho é luz, o Evangelho é luz, o Evangelho é luz, o Evangelho é luz. Eu não sei por que a gente não é de fato indulgente com o irmão que nos magoa. Todo aquele que perdoa é feliz e vive bem, tem a vida sempre em paz. Todas as vezes que o ódio toma conta da pessoa, ela sofre e faz sofrer. Quando o amor está ausente, ela chora e é carente, tendo tudo e nada tem. O Evangelho é luz para todo aquele que, embora ofendido, a outro não quer ofender. Em Jesus Cristo encontra o exemplo, seu coração é templo de amor que não tem fim. O Evangelho é luz, o Evangelho é luz, o Evangelho é luz, o Evangelho é luz. Vamos no Pai de Jesus Cristo, o hino da
pela força, pela companhia, pela ressonância desse som musical, acalentando nossa mente, nosso coração, nos preparando agora para a primeira parte dos trabalhos do estudo da casa. Nós vamos trabalhar o livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel, com psicografia de Francisco Xavier. O nome do livro, Fonte Viva, nos remete àquela máxima de Jesus, quando comentava com a senhora à beira do poço de Jacó, e que ele lhe pedira água, e ela relutante, ele então adverte: se beberes desta água, não sentirás sede. Mas qual água Jesus falava? A água líquida, H2O, era uma água bem mais sublime, intensa, eterna, profunda, a luz que resgata a nossa caminhada, a nossa jornada. Eu peço a atenção de todos para as palavras que serão ditas pelo nosso irmão Jorge Lameira, comentando a leitura 170, com o título Rotulagem. Como complemento de nossa dedicação a esse estudo, sugiro que, quando chegarmos em casa e tiver tempo e disponibilidade, buscar na internet essa leitura, se não tiver o livro à disposição na sua biblioteca. Aliás, cabe a cada um de nós espírita como obrigação estudar as obras, principalmente as básicas e as complementares, especialmente aquelas trabalhadas por Francisco Cândido Xavier, sob pena da gente ficar marcando o passo e depois lamentar. Jorge, primeiro, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa. Meu nome é George, sou um dos trabalhadores aqui da casa. Desejo a todos que estão nos acompanhando pelo Instagram e que vieram aqui prestigiar essa reunião que a gente faz aqui, né? Sejam todos bem-vindos. E como eu costumo fazer quando me convidam para palestrar aqui, é dar uma sacudida nos que estão presentes, os que estão em casa também podem fazer isso. Dar um abraço no que está próximo, dar uma boa noite no que está próximo, para a gente poder harmonizar aí, ver que todos aqui somos irmãos, tá? Um cumprimento fraterno, um cumprimento amigo, tá? Isso. Então, hoje nós vamos iniciar. Vamos ler aqui na leitura do livro Fonte Viva. Boa noite. Obrigado. O convite aqui do livro do Fonte Viva, que é a lição 170, tem um título chamado Rotulagem. Foi psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Ele inicia lembrando Paulo e falando aos Romanos, no capítulo 8, versículo 9, que diz assim: mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse não é dele. Essa é uma frase bastante impactante, e aqui eu gostaria, antes de iniciar a palestra, lembrar que aqui a gente não quer mexer no vespeiro de ninguém. Política é um assunto bastante sutil, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que vai falar aqui, porque não é esse nosso objetivo. Aqui nós temos por objetivo mesmo falar a respeito das nossas necessidades, de melhorar, tá? Então, o nome diz rotulagem, tá? Nós vivemos um mundo cheio de rotulagens. Aí a primeira pergunta que Emmanuel faz, primeira afirmação: a rotulagem não tranquiliza, né? E aí temos aqui uma série de símbolos aqui, em qual um deles a gente se identifica,
Né? Aqui, por exemplo, o primeiro aí é dos cristãos, que é a cruz. E tem também dos israelitas, e também tem dos turcos, e aí por aí vai. Então, nós vivemos num mundo cheio de rótulos. Uns, né, rotulam mal, outros rotulam bem, mas a gente não vive tranquilo por conta disso. Tá? Não vive tranquilo por quê? No decorrer eu vou explicando. Procuremos a essência. Tá? Emmanuel nos diz, procuremos a essência, não o rótulo. Né? O que te faz sentir verdadeiro vivo? Isso aqui é uma pergunta que eu trago para a gente poder refletir. Não há necessidade de você responder. Quem quiser, fique à vontade. Mas o que te faz verdadeiramente vivo? Né? O que nos move? Né? O segundo item que eu gostaria que refletissem é: se você pudesse mudar uma coisa no mundo, o que seria? Por quê? Né? O que faz você estar aqui e tem um objetivo, tem uma função que você deseja fazer aqui? Não passar por essa encarnação apenas de férias, vamos botar entre aspas, mas eu fiz alguma coisa. O que você pretende fazer, né? Qual é o legado que você gostaria de deixar para sua família, para os seus filhos, né? O exemplo, né? O que significa para você viver uma vida plena? O que nós temos para dizer que vivemos plenamente alguma coisa na nossa vida, né? Como você define felicidade e como ela se manifesta na sua vida? Isso aqui é alguma coisa que eu selecionei para a gente procurar refletir e procurar encontrar a nossa essência enquanto cristãos, sem rótulos, tá? Emmanuel sequencia falando: há louvores em memória de Cristo em muitos estandartes que estimula a animosidade entre irmãos. De que forma os louvores em memória de Cristo podem unir as pessoas ao invés de dividi-la, né? A gente começa por aí. Nós somos espíritas, frequentamos casas espíritas, não vamos ouvir hinos que são cantados lá nas casas evangélicas, nas casas católicas, né? Começamos por aí. Por quê? Isso são rótulos. Ah, não é da minha religião, então eu não faço, né? Então, o que isso pode ocasionar de engrandecimento para nós? Claro que nós podemos ouvir hinos, existem hinos fantásticos que nos levam a muitas reflexões, né, em todas as religiões. Como a prática de louvar a Cristo pode ser feita de uma maneira que respeite e celebre a diversidade entre crenças e culturas entre os fiéis? Para vocês verem, né? Eu sou paraense, algumas pessoas me conhecem, e existe uma festividade que teve há 2 semanas atrás, chamada Círio de Nazaré, e que, aonde é feito o traslado da Santa, ele passa por casas evangélicas, né? E os evangélicos não veneram imagens, não adoram Maria, enfim, mas eles estão lá sendo fiéis à religião deles, que é a fazer a caridade, dando água para os fiéis de outras religiões. Então eu acho isso um simbolismo muito grande, né? Não é rótulo, isso é a essência da pessoa, né? Ela está superando isso daí, né? Qual é o verdadeiro propósito dos louvores e estandartes religiosos e como podemos alinhá-los com uma mensagem de amor e compreensão, né? Então, muitas vezes, entoamos hinos de boca para fora. Nós devemos entoar hinos com o coração agradecidos a Deus, né? Lamentando a Deus a nossa situação, pedindo a Ele que nos reestruture para que a gente possa continuar prosseguindo, né? Emmanuel continua: há símbolos do Cristo em numerosos tribunais que em muitas ocasiões apenas exaltam a injustiça, né? Aí tem a imagem que eu selecionei aqui de um tribunal onde lá mais para a direita aqui tem um crucifixo, né? E como eu iniciei aqui, eu mostrei aqui vários tipos de simbolismo de religiões, e o crucifixo ele é um símbolo cristão, como nós somos cristãos, né? Mas aqui eu faço um questionamento, 2 questionamentos. O fato de nós sermos cristãos quer dizer então que os tribunais são apenas para nós? E a justiça que eles estão fazendo aqui apenas para cristãos? Não é. Ali também nós temos
todo tipo de pessoas buscando justiça de alguma maneira, né? De todas as religiões, judeus, tem muçulmanos, né? Então, é uma opinião, né, que a gente deveria procurar verificar. E outra, qual é o objetivo do crucifixo ali? É fazer com que as pessoas, né, saibam que ali a imagem de Cristo possa interceder ou possam garantir que ali haverá justiça? É óbvio que não. Por aí a gente vê nos noticiários compra de sentenças, né? Então a gente vê que não devemos utilizar a imagem de Cristo para isso, rotular Cristo para isso. Nós botamos Cristo aqui, então nós somos verdadeiramente certos, cristãos corretos, e não é verdade isso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas injustiças são realizadas nisso daí. Então, de que maneira a presença de símbolos religiosos em tribunais afeta a imparcialidade das decisões judiciais? De que forma a história do uso de símbolos religiosos em contextos jurídicos pode nos ensinar sobre o equilíbrio entre fé e justiça? Tá? Não é o fato deles não exporem ou exporem que vai deixar fazê-lo ser melhor ou a justiça existir por conta disso. Como podemos promover um ambiente de justiça que respeite a diversidade religiosa e cultural de todos os cidadãos, né? Então, é apenas uma reflexão, né? Eu acredito que isso daqui provavelmente é levado em consideração que a grande população do nosso país seja realmente cristã, né? Mas, né, não é por isso que a gente deve rotular a nossa justiça, tá? Emmanuel sequencia a preciosas referências ao Cristo em vozes altamente categorizadas da cultura terrestre, que, em nome do Evangelho, procuram estender a miséria e a ignorância. Aqui existe o questionamento do falso evangelho, né? O falso evangelho é aquele que a gente recebe de pessoas que a gente confia. Os falsos profetas que existem na Bíblia mencionando. Esse falso evangelho aqui, ele nos traz a refletir sobre por que algumas vozes culturalmente influentes utilizam o evangelho de maneira a prejudicar o bem-estar social. Como podemos distinguir entre o uso genuíno e o uso manipulador das referências ao Cristo na cultura? Quais são as consequências sociais e espirituais dessa abordagem de utilizar o Evangelho para fins negativos? Como a sociedade pode se proteger contra a utilização do Evangelho para justificar a manutenção de condições injustas? Muitas pessoas se prevalecem da ignorância, e aqui a ignorância que eu estou me referindo é a ignorância mesmo da falta de instrução das pessoas, para tentar mostrar para elas uma realidade que não existe, um rótulo que não existe. Se você doar tanto, você vai conseguir um pedacinho do terreno lá no céu, né? Comprar a boa vontade das pessoas, né? E aí tem muitas pessoas que confiam e acreditam nisso e vão nessa situação. E há um questionamento aqui que ele nos pergunta o que a gente pode fazer para não cair nessas armadilhas, né? Porque isso são verdadeiras armadilhas preparadas, né, pelas forças ocultas para tentar nos desvirtuar, para tentar ganhar rebanho, né, e mantê-las naquela ignorância para que elas nunca saibam o que ela realmente mantém, o que elas estão entrando realmente numa furada. Tenhamos cuidado com isso. Emmanuel sequencia falando: há juramentos por Cristo através de conversações que constituem vastos corredores da direção das trevas. Aqui tem uma foto de fariseu e publicano, vou já explicar por quê. Mais uma vez, 3 questionamentos para a gente refletir. Como podemos distinguir entre uma verdadeira devoção a Cristo e o uso de seu nome para manipulação? Quais são as consequências para a fé e a espiritualidade quando o nome de Cristo é utilizado para conduzir a direção das trevas, como ele mencionou, Emmanuel?
como a comunidade de fé pode se proteger contra líderes ou indivíduos que fazem promessas em nome de Cristo para atingir objetivos nefastos. Lembrando que quando a gente sequencia, porque na Bíblia eles manipulam palavras da Bíblia, tá? E gente, eu não estou falando aqui que é só evangélico não, tá? Em momento algum eu mencionei isso. Isso existe em todas as religiões, até dentro de nossas casas espíritas, há situações de pessoas que se aproveitam disso, tá? Então aqui o questionamento realmente é para nós, tá? O que a gente pode fazer para se defender disso daí? Né? Instruí-los, né? Então, sem a instrução a gente não vai a lugar nenhum. A casa mesmo aqui oferece diversos cursos para a gente aprender a conhecer o Evangelho, tá? Então convido todos já aqui para que se instruam. No próprio YouTube também tem diversas situações, diversos vídeos que falam da instrução, que falam do Evangelho. Se não querem entrar pela nossa doutrina, que entre por outras, mas que se instrua pelas corretas, tá? Verdadeiramente. Emmanuel continua. Há invocações verbais ao Cristo, operando puramente comerciais, que são escuros atentados à harmonia da consciência. Tem mais 3 questionamentos aqui. Quais são os impactos psicológicos e emocionais das pessoas que percebem a manipulação da fé para fins lucrativos? Né? Vocês lembram, aqui eu mencionei o Natal, mas dentro do ano tem diversas situações que exigem a gente ter que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, o Natal, como eu mencionei, chega no Natal, todo mundo pensa no Papai Noel, pensa no presente, pensa na festa, na roupa que vai usar, nas comidas que vão ter, na ceia, isso e aquilo outro. O aniversariante é pouco lembrado, né? Hoje a gente está refletindo mais sobre isso, né? Devemos pensar mais em Cristo. Mas por quê? Porque existe uma rotulagem em relação a isso, ao Natal, um teor comercial que gera lucro para alguns, né? Jesus não é fonte para dar lucro, mas ele é utilizado nesse contexto, tá? Aqui outro exemplo também que a gente pode dar é o exemplo da Páscoa, né? O coelhinho da Páscoa. Da onde que veio esse coelho, gente? O que esse coelho tem a ver com realmente a ressurreição? Nós espíritas vemos a ressurreição de outra maneira, mas mesmo assim é uma rotulagem também que existe dentro da nossa cultura para poder comercializar, haver um comércio em cima de tudo isso daí. E haja chocolate, né? E haja festas, né? E combinações, e por aí vai. Emmanuel continua. Meditemos na extensão de nossos deveres morais no círculo das responsabilidades que abraçamos com a fé cristã. E o nosso coleguinha aí já diz: fale muito de Deus, pouco de você e nada dos outros. A gente tem que começar por nós, né? Então aqui eu tenho algumas reflexões também que diz assim: como podemos alinhar nossas ações cotidianas com os deveres morais ensinados pela fé cristã? Nós não devemos, o seu Sérgio lembra sempre que muitas vezes nós marcamos para ir na missa às 8 horas porque quer aproveitar o resto do dia, né? Aí a gente fica pensando, não é que está priorizando Deus? Será que realmente está priorizando Deus ou está apenas cumprindo uma obrigação? Será que é isso? Né? Será que nossos deveres morais também estão de acordo com o que da fé cristã? De que maneira nossas responsabilidades na vida cristã impactam nas nossas decisões de comportamento? Uma reflexão, né? Como que isso está impactando esse conhecimento que eu tenho, o que eu estou fazendo? Será que isso está de acordo com Deus? Se Jesus chegasse na minha frente, será que eu teria vergonha de estar na frente dele? Ou será que eu estaria orgulhoso de dizer para ele, eu fiz o que foi me ensinado, seguindo o teu exemplo? Quais são os desafios mais comuns que enfrentamos ao tentar cumprir com os nossos deveres morais e responsabilidades cristãs? Aqui tem vários. Nós temos uma dificuldade para quem utiliza do serviço público, temos uma dificuldade de marcar uma consulta, mas eu conheço um amigo que está lá dentro que pode me ajudar.
Então, o que isso que eu faço fazendo? Pulando, quem está lá esperando há muito tempo, quem está lá fazendo, isso não é certo, né? E muitas vezes nós fazemos isso incondicionalmente, achando que está fazendo o correto, né? Então temos que tomar cuidado com isso. Isso é apenas um exemplo. Emmanuel continua nos dizendo: Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeiras, medalhas, adornos, cânticos, poemas, narrativas, discursos, sermões, estudos e contendas. Mas isso é muito pouco se não possuímos os ensinamentos vivos na consciência e no coração. Isso aqui é muito verdadeiro, né? Podemos ter uma casa cheia de imagens, mas o que nós fazemos com essas imagens se nós, no nosso coração, nós continuamos como pedra, né? Pedindo a Deus, agradecendo a Deus porque fizemos isso, pedindo a Ele para saúde para aquilo, mas o que nós estamos fazendo de verdadeiro para o nosso espírito estar bem, né? Nós apenas criamos rótulos para ficar eternamente, dependendo disso, como muitos querem, né? Seja comercial. Aqui algumas reflexões: de que maneiras podemos incorporar os ensinamentos de Jesus em nossas ações diárias, além das representações físicas e simbólicas. Foi sobre o que eu comentei. Como podemos cultivar uma relação mais profunda e significativa com os ensinamentos de Jesus em nossos corações e mentes, quando verdadeiramente nós estaremos pensando, agindo, que sabendo que aquilo vai agradar a Jesus, agradar a Deus, e não somente agradar a nós mesmos, né? Fazemos as nossas ações, divulgamos que estamos fazendo, que estamos ajudando fulano, estamos expondo o colega, o nosso irmão que está necessitado. Essa exposição é muito triste, né? Mas a necessidade de fazer isso para quê? Criar um rótulo de que nós somos bons, né? E será que isso realmente é bondade? Temos que refletir sobre isso. Quais são os desafios que enfrentamos ao tentar viver os ensinamentos de Jesus de maneira autêntica e consciente, né? Então, eu sou um espírita autêntico. Temos que refletir isso. Eu sou um espírita realmente consciente das minhas missões aqui que Deus delegou a mim, aos meus filhos, aos meus netos, aos meus amigos, ser exemplo de cristão, seguindo aí os exemplos que Ele nos deixou. É sempre fácil externar entusiasmo e convicção, votos brilhantes e frases bem feitas. Aí nós temos uma roda de crianças, e dentro da roda de crianças tem determinados nomes, né, que são nomes de efeito, né? Nós temos aí a propaganda falando de respeito, né? É forte isso, é bom ter respeito. Aí, mas você fala isso, prega isso, você está agindo realmente com respeito com o teu irmão? Já parou para pensar sobre isso? Tolerância, você já parou para pensar se você tem tolerância com o seu irmão, né? Partilha, o que você está partilhando? E aqui eu não estou falando só do físico, não. Você consegue tirar um tempinho para ir partilhar o seu tempo com alguém que realmente necessita de uma conversa, de um carinho, de uma companhia? Os asilos estão cheios de idosos necessitando disso. Eu falo isso porque eu procuro, quando posso, frequentar e colaborar também com essa situação. Então aqui 3 reflexões rápidas de que maneira nossas ações diárias refletem ou contradizem o entusiasmo e a convicção expressos em palavras, né? Falar de boca para fora, né? Dizer que ama a Deus, mas as suas ações de fato não estão correspondendo a isso. Qual é a importância de alinhar nossas palavras com ações concretas para construir credibilidade e confiança? Aqui é uma coisa séria, né? Aqui é uma coisa séria, nós sermos exemplos para todo mundo, para a nossa família, para a sociedade, né? E não só de boca para fora, mas com ações. Quais são as consequências de depender apenas de palavras bem feitas, sem a substância de ações por trás delas, né? Então foi como a gente iniciou aqui, vendo essas crianças falando sobre tudo isso aí, acreditando que seja verdade. Mas quando elas caírem na realidade, infelizmente, a gente não vai estar espelhando o que realmente essas palavras dizem. E por fim, aqui acautelemos-nos, porém, contra o perigo da simples rotulagem. Com o apóstolo,
não nos esqueçamos de que, se não possuímos o Espírito de Cristo, dele, nos achamos ainda consideravelmente distantes, tá? O amor não são palavras, e sim atitudes, tá? E aí tem, espelhando para nós, uma série de situações onde realmente agimos como cristãos, agimos como seres que aprendeu e que está no caminho correto, certo? Não ignorar o que sofre, né? Então, de que maneira podemos evitar a simples rotulagem e nos esforçar para realmente incorporar o Espírito do Cristo em nossas vidas, né? O que está faltando, né? Como podemos identificar se estamos nos aproximando do verdadeiro Espírito do Cristo ou se estamos apenas assumindo um rótulo? Quais são os sinais de que estamos vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo e não apenas utilizando a identidade cristã como um símbolo superficial, tá? Então, obrigado pela atenção. Aqui tem um texto que uma amiga mandou para mim, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente leu aqui. Diz o seguinte: não se define por roupas nem humildade, não se define por roupas nem condições. Está relacionado ao caráter e nas atitudes. Não se compra e não se finge. Tem que vir de dentro. É um dom de Deus. Humilde é aquele que tem um coração sensível, que não se engrandece por seus atos, mas por seus sentimentos. É aquele que se sente grande sem ser soberbo, quem conhece seus defeitos e sempre procura os mudar. Humildade está nos gestos de carinho, amor que se cultiva pelo caminho. É aquele grande de coração. Então, o texto, a mensagem que nós tentamos passar foi essa. Eu espero... Oi? Não. Ah, para apagar a luz, sim. Ah, não. Espero que tenha tirado as dúvidas, esclarecido para vocês. Estou à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta. Tá. Eu vou então fazer aqui a hora prece para a gente poder começar a próxima fase, tá? Então vamos elevar os nossos pensamentos à espiritualidade, acalmar os nossos corações, refletir sobre a mensagem que Cristo, que Emmanuel quis falar para nós sobre o amor a Cristo, como ser verdadeiro cristão, não utilizar de rótulos e sim agir, ter atitudes, ter convicção naquilo que nós somos, ter humildade para reconhecer que não somos perfeitos, que estamos aqui em aprendizado e que temos uma longa carreira, uma longa estrada a percorrer. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos proteja de todas as mazelas, de todos os falsos profetas, que nos ajude, nos dê resiliência para poder superar as dificuldades que encontraremos e que nós possamos disso ser exemplos para as nossas famílias, os nossos amigos, e que possamos, Senhor Jesus, ser sempre, cada vez mais, todos os dias levantar, procurar sempre agradecer pelo que nós já conquistamos e aquilo que ainda há de acontecer e vamos conquistar. Que assim seja. Obrigado, irmão Simão. Agora passando para a segunda etapa do nosso trabalho, nosso estudo dessa noite, faremos a breve abordagem no sobre capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, também recebido com orientação para a nossa evolução. O título desse capítulo 3 é Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, e Luciana vai desenvolver o tema para nós. Antes, porém, quero ler uma orientação de Chico Xavier. Qual é a importância do Evangelho na nossa vida? Eu pergunto. E ele comenta aqui: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante
a importância do sol na sustentação de nossa vida física. Profundo e oportuno. Luciano. Banquinho. Tem que sapato, mais um banquinho. Gente, é isso, né? Ser baixinhos de essas coisas. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos passar agora para a segunda parte, né, dos nossos trabalhos, que é com a leitura do Evangelho. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3, como já foi colocado, né, há muitas moradas na casa de meu pai, e mais especificamente do 8 ao 12, né, instruções dos Espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. Essa passagem aqui, ela nos traz um ensinamento de que a Terra, ela é apenas um dos mundos, né, que o nosso Pai preparou para a gente. E que, se nós estamos aqui, nós não estamos à toa. A gente está por um planejamento maior, por um planejamento divino, tá? Então, vamos iniciar aqui a nossa leitura. A qualidade de mundos inferiores e de mundos superiores é antes relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo nele um homem no grau das raças selvagens ou de nações bárbaras que ainda se encontram em sua superfície e que são os restos do seu estado primitivo. Nos mais atrasados, os seres que os habitam são, de alguma sorte, rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Só a força bruta faz a lei. Sem indústria, sem invenções, despendem a vida na conquista da sua nutrição. Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas, da inteligência, jaz latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e preparar a sua eclosão para uma vida mais completa, porque não são seres degredados, mas crianças que crescem nesse primeiro estágio que ele coloca, que é o estágio primitivo, tá? Entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inúmeros escalões e nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, se tem dificuldade em reconhecer aqueles que animaram esses seres primitivos. Da mesma forma que, no homem adulto, se tem dificuldade em reconhecer o embrião. Nesse parágrafo aqui, ele coloca o seguinte, que nos estágios mais primitivos, nos mundos mais inferiores, as formas ainda são muito densas, muito pesadas, com características ainda mesmo bem rudimentares e até com feições meio não muito agradáveis, digamos assim, né? Então, são seres que ainda são muito levados pelos seus instintos, né? Então, é o estágio primitivo em que se encontra. Cada um de nós já passou por esse estágio e a gente está aí na escala da evolução. Não significa dizer que nós já atingimos uma evolução tão grande, porque
nós estamos na Terra. E a Terra ainda não é um mundo evoluído. A Terra ainda está ainda no segundo estágio de evolução, que é o de provas e expiações. Nós estamos caminhando para o terceiro estágio, que é o de regeneração. Por isso, tantas coisas vêm acontecendo nesses últimos tempos, justamente por conta desse processo de transição que nós estamos passando. Entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inúmeros escalões, e nos espíritos puros, que eu já li, né, desmaterializados e resplandecentes de glória, se tem dificuldade em reconhecer aqueles que animaram esses seres primitivos, da mesma forma que no homem adulto se tem dificuldade em reconhecer o embrião. Enquanto nas formas mais primitivas se tem a materialização, né, de forma mais densa dos seres, nos estágios mais evoluídos a gente tem a forma mais fluida, né? Espíritos que já levitam, né, que já têm a sua fluidez, que já conseguem se teletransportar pela vontade, pela força do pensamento, né, nos mundos mais evoluídos. Diferentemente dos estágios primitivos, em que há uma materialização muito grande, uma densidade muito grande dos seres. Nos mundos que atingiram um grau superior, as condições da vida moral e material são bem outras que as de sobre a terra. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, por conseguinte, sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorações que engendram a predominância da matéria. Os sentidos mais delicados têm percepções que a grosseria dos órgãos sufoca neste mundo. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza, por assim dizer, na superfície ou plana na atmosfera sem outro esforço senão da vontade, que foi o que eu acabei de falar para vocês. A maneira pela qual se representam os anjos, ou pela qual os antigos imaginavam os mantes nos campos elíseos. Os homens conservam à vontade os traços de suas migrações passadas e aparecem aos seus amigos tal como os conheceram, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores que são sempre elevadas. Em lugar de rostos pálidos, devastados pelos sofrimentos e pelas paixões, a inteligência e a vida irradiam esse clarão que os pintores traduziram pelo mimo ou auréola dos santos. Então, é para onde, gente, todos nós queremos ir, né? É para onde todos nós, onde a gente quer chegar. Só que depende muito do esforço da gente de se melhorar. Porque nós, infelizmente, ainda estamos muito presos à matéria. E por ainda estarmos muito presos à matéria, isso nos coloca ainda numa condição ainda de atraso com relação a esses mundos superiores. Mas está tudo dentro do plano de Deus. Então aqui coloca que nesses mundos não há doenças, não há estágios de sofrimento como a gente tem aqui na Terra ainda, né? Pelos quais a gente ainda precisa passar. E muitos dos quais a gente não compreende. Por isso que se diz que a gente não deve, quando a gente está passando por determinadas necessidades ou dificuldades, ficar questionando Deus, né? Por isso que se fala sempre que a gente não questiona Deus. A gente vem para cá com um plano, e quando a gente vem para cá, nenhum de nós é coitadinho, porque quando a gente vem, a gente inclusive pede, né, para vir numa determinada situação, numa determinada família, para passar por determinadas enfermidades, por determinados problemas e situações. Justamente para quê? Para que o nosso espírito ele possa se depurar. Então, se nós estamos aqui ainda na Terra, é porque nós temos muito que aprender. Porque a Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Estamos nesse processo de transição, que a gente chama de transição planetária.
E é por isso que a gente passa atualmente por muitas perturbações ainda, por muitas preocupações, por tantos sofrimentos, né, dos quais às vezes a gente fica, meu Deus, enfim, imaginando, porque a gente quer mesmo sair daquela condição e ficar bem. Só que aí as dificuldades, elas vêm justamente para nos ensinar. O que não significa que nós devemos ficar presos a essas situações, a esses problemas, a essas preocupações e essas enfermidades. Tudo que nos é colocado, como no mundo que estamos, não é um mundo de provas e expiações, pois então, são provas e expiações que devemos passar para a depuração do nosso espírito. Porque isso aqui, ó, é matéria, nos está de empréstimo. E por ser matéria, é que nós ainda estamos num mundo que ainda precisa de evolução. Porque nos mundos mais primitivos, nos mundos mais inferiores, ainda há a predominância da materialização. Tá? Então, a gente precisa, para evoluir, e aos poucos se desprendendo, né? Na verdade, não sei nem se seria aos poucos a palavra certa, porque nós não temos mais tempo, não é isso, Sérgio? Já nos foram dadas tantas chances, e essa que nos está sendo dada agora é uma chance de ouro, porque vocês não fazem ideia da quantidade de espíritos que gostariam de reencarnar nesse momento aqui na Terra, nesse momento, mas com tantas dificuldades, exatamente, porque eles sabem que todo esse processo de doenças, de enfermidades, de dificuldades que nós estamos passando, é justamente para a nossa melhoria, tá? A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito avançados torna o desenvolvimento dos corpos mais rápido e a infância curta ou quase nula. A vida isenta de inquietações e de angústias é proporcionalmente muito mais longa que sobre a terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nada dos horrores da decomposição. Longe de ser um objeto de pavor, ela é considerada como uma transformação feliz, porque a dúvida sobre o futuro não existe. Durante a vida, não estando a alma encerrada na matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca no estado quase permanente de emancipação e permite a livre transmissão do pensamento. A gente ainda tem muito medo da morte. Pra gente ainda é algo talvez desconhecido, ainda cheio de questionamentos, de interrogações, porque a gente está muito preso, como eu falei, à matéria. Então a gente acredita que as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, devem estar aqui, ó, materializadas aqui pertinho da gente. Mas essas pessoas que nos amam e que passam, né, para o mundo espiritual, assim que é dada a permissão, elas estão conosco também no nosso dia a dia. Elas podem estar materializadas, mas elas estão em espírito. E assim que vos é dada a permissão, de certa forma, elas podem até nos incluir, né, nas nossas condições diárias, nas nossas preocupações diárias, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa tentar passar por essas tribulações da melhor maneira possível. Então, pedir que nós fiquemos livres dessas tribulações, nós não ficaremos, porque nós não estamos ainda no mundo evoluído e nós precisamos passar por elas como uma forma de aprendizado. A gente deveria levantar as mãos para o céu, coisa que a gente não faz, porque a gente se desespera logo, né? Quando a aprovação vem, e dizer: Senhor, obrigada, porque se eu estou passando por isso aqui, é porque eu ainda não aprendi a lição. E se eu passo várias vezes pela mesma aprovação, é porque eu preciso ainda aprender. Então, sempre que ocorrer de vocês se questionarem: meu Deus, mas de novo, né? Imagina aquela pessoa que passa por uma determinada enfermidade, vem outra, e vem outra, e vem outra, e aí a pessoa fica ali, né, vencendo uma batalha atrás da outra, mas por algum motivo, por alguma razão,
ela precisa passar, né? Nós precisamos passar por essas situações. Nos mundos felizes, as relações de povo a povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pela ambição de dominar seu vizinho, nem pela guerra que ele é consequência. Não há nem senhores, nem escravos, nem privilégios de nascimento. Só a superioridade moral e inteligente estabelece a diferença das condições e da supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque não é dada senão a quem tem mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar à classe dos espíritos puros, e esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para chegar a igualá-los. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana se encontram aumentados e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidas. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Eles possuem mais ou menos, segundo tenham mais ou menos adquirido pela sua inteligência. Mas ninguém sofre por falta do necessário, porque ninguém está em expiação numa palavra. Ali o mal não existe. Gente, o mal, ele ainda está muito presente aqui, porque ele ainda está muito presente nos nossos corações. Mas no nosso coração também prevalece o bem, quando a gente se permite que isso aconteça. Aqui nessa passagem está dizendo que nos mundos felizes, nos mundos mais evoluídos, diferentemente dos mundos primitivos, ninguém procura dominar ninguém. Se entende a condição do outro estar um pouco mais acima, porque ele tem conhecimento e experiência para aquilo. E aqueles que estão, digamos, numa escala inferior, eles querem estudar mais e mais para que eles cheguem naquele patamar. As pessoas se respeitam, né? Os seres se respeitam, se ajudam mutuamente. E não sei se vocês, todos que estão aqui, já assistiram o Nosso Lar, né? O Nosso Lar, o primeiro, o segundo, mas é um filme que mostra muito disso que está sendo colocado aqui nessa leitura. E o Nosso Lar é uma colônia espiritual que está acima da cidade do Rio de Janeiro, assim como outras colônias espirituais que estão acima desse plano material aqui ainda. E eles estão para nos intuir, para fazer com que a gente possa melhorar. Só que para isso, a gente precisa abrir o nosso coração e o nosso pensamento para receber as boas intuições. Porque a partir do momento que a gente se deixa levar pelo ódio, pela mágoa, pela raiva, por sentimentos ruins e inferiores, a gente vai atrair a intuição também de espíritos que são inferiores. Então a gente precisa estar sempre vigiando, por isso que diz, vigiar e orar, buscar sempre um encontro diário com Deus, entregue sempre, né, que a gente possa sempre entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Eu não trabalho em São Luís, mas sempre que eu pego a estrada, eu vou fazendo a minha prece. Tem dia que a gente está cansado, né? A gente está até com preguiça de fazer a prece. A gente está fazendo a prece aqui, quando se espanta, já está dormindo. Já dormiu no meio da prece. Mas a gente precisa fazer esse esforço diário de encontro com o Pai. Porque só assim a gente vai conseguir se manter vivos na condição de atrair para a nossa vida os bons fluidos da espiritualidade do bem que quer nos ajudar. Né? Só assim a gente vai conseguir trilhar caminhos melhores rumo à evolução. Então tem esses dois filmes que trazem aprendizados muito grandes de como é que as coisas funcionam, né, lá no plano espiritual, e como é que é feito, digamos assim, um planejamento para que se possa reencarnar aqui na Terra, por exemplo, para vir passar, né, por essas provas e expiações e evoluir, buscar a evolução do espírito. Tem também a coletânea da Patrícia, todo mundo que começa a seguir a doutrina espírita, né, e lê Violetas na Janela e os outros livros que ela, Casa do Escritor e Vivendo no Mundo dos Espíritos, são 3 obras muito interessantes. Ela passa por uma enfermidade muito grande, em momento nenhum ela se blasfema, ela se reclama, porque ela entende que ela precisa passar por aquilo ali, e muito jovem ela retorna ao mundo
E no mundo espiritual ela começa a estudar, né? Estudar, e aí ela é chamada para incluir escritores aqui terrenos a escrever essas obras, para trazer um pouquinho para quem está aqui de como é que é a vida no mundo espiritual. Então foram livros que me trouxeram muito aprendizado, dentre tantos outros aí que podem ser lidos, e eu recomendo a leitura, porque esclarece muita coisa para a gente, muitas coisas, muitas dúvidas, interrogações que a gente ainda tem com relação a essa questão do mundo material, do mundo espiritual, e do que a gente precisa fazer, né? Se trabalhar para que a gente possa alcançar a tão sonhada evolução que todos nós queremos. Mas só que ela não vem no estalar de dedos. Ela é um processo, né? Assim como os estágios de evolução dos mundos, a Terra, um dia, ela já foi um mundo primitivo. Um mundo de instintos, de selvageria, olho por olho, dente por dente. Agora a gente está no segundo estágio, que é o de provas e expiações, mas ainda é um estágio que a gente está aqui passando na pele e vendo que Não mudou muita coisa. e não está fácil. Está fácil a sobrevivência? Aqui? Não está. Mas a gente não está aqui para desistir, porque nós somos filhos de Deus. Nós temos que ser vencedores diante das dificuldades que o caminho coloca. E se não são colocadas, é porque a gente pode vencê-las. Porque o Cristo não dá uma cruz do tamanho que nós não possamos carregar. Ele só dá a cruz do tamanho que cada um pode carregar. Então ele só mostra ali esses obstáculos na condição de que nós possamos ultrapassá-los, né? E também não somos coitadinhos. Tudo aquilo que estamos vivendo, em algum momento, ou dessa existência ou de outras, nós atraímos. Fomos nós mesmos que atraímos tudo que nós estamos vivendo. Muitos de nós, inclusive, pedimos quando a gente vem encarnar na Terra, para vir nessas condições, passando por essas dificuldades. Para quê? Para que a gente aprenda. Porque a gente acha que quando chegar no plano espiritual vai ser fácil. Vai ser fácil, Jacira? Não. Lá também se trabalha muito pelos livros que eu já li, não é pouco, né? Lá também as dificuldades acontecem, porque e muito mais, olha aqui, ó, Jacira fazendo sinal. E muito mais. Então, se a gente acha que a caminhada aqui está difícil, não adianta a gente querer achar que passando para o outro plano, para o mundo espiritual, vai ser fácil, porque não vai ser fácil. Por quê? Porque nós não somos espíritos ainda evoluídos. Estamos ainda distante ainda de chegar nessa tão sonhada evolução. Mas a gente é brasileiro e brasileiro não desiste. Então vamos continuar na caminhada, firmes, né? Sem desistir. Então essa acho que, né, meu tempo já chegou, a leitura é um pouco extensa, mas a mensagem que a gente queria deixar na noite de hoje era essa. E aproveitem, né, para fazer essas leituras que eu falei para vocês, porque para mim elas foram muito elucidativas. São livros iniciantes, digamos assim, mas que trazem muito aprendizado. E além do mais, a gente também tem estudos na casa, né? Tem dias de estudo na casa, tem a sexta-feira, que é o dia que se faz o estudo das obras, que também é um dia que a gente aprende muita coisa, né? E é isso. Então, vamos agora fazer a nossa prece, aquietar nossos corações aí na nossa cadeirinha. Senhor Deus, neste momento eu te peço, Senhor, que Tu possa visitar cada um dos irmãos que estão aqui presentes, que Tu possa visitar cada coração e retira, Senhor, cada preocupação, tormenta, dor, sofrimento, angústia desses filhos Teus que chegam até aqui sedentos de conhecimento, sedentos das bênçãos que vêm de Ti, ó Pai. Agradecemos infinitamente a espiritualidade que toma conta desta casa e dos trabalhos aqui realizados, por todas as orientações que nos são dadas a todo momento, por todo o auxílio, por tantas bênçãos e tanta luz que é derramada, não só na quarta-feira, mas em todos os demais dias da semana que são realizados trabalhos nessa casa. Que
tu possas, Senhor, enviar teus anjos de luz, de bênçãos, sobre a vida de cada filho teu aqui presente, e que, ao retornarem aos seus lares, aos seus ambientes de trabalho, eles possam levar a tua luz. Que não haja obstáculo, não haja dificuldade, não haja enfermidade para aqueles, Senhor, que creem em Ti, que acreditam que mesmo em meio a tanta dor, existe muita luz e muito aprendizado que Tu traz para cada um de nós. Então, ó Pai, nós Te agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos em processo constante de aprendizado e Te pedimos, Pai, que nos dê força, muita força, nos desafios que são diários, para que a gente possa continuar firme nessa caminhada, no propósito de aprendizado e que possamos trilhar sempre, por maiores que sejam as dificuldades, que a gente não se desvie, ó Pai, dos caminhos que levam a Ti. Que Tu possa nos abençoar hoje e sempre. Assim seja. Antes de nos prepararmos para o passe, alguns avisos e anúncios que o nosso irmão vai proferir. Boa noite a todos. Como todos sabem, nossa casa, nós vivemos de donativos, de vendas de alguns produtos, de caridade. E no dia 1º de dezembro nós vamos estar realizando a nossa feijoada. Então quem quiser participar, quem quiser comprar o ingresso, ele é R$20, tá certo? Pode procurar a Letícia lá atrás, lá no caixa, ela já está com os convites, vai ser vendido a partir de hoje. E quem quiser também ajudar e levar alguns para vender, pode dar um nome lá e pegar, tá certo? Nós já recebemos todos, os convites já estão todos aqui. E agradecemos a ajuda, né, de todos, quem quiser participar. E na quarta-feira, antes do dia 1º, não sei agora qual é o dia, vai ser feita a prestação de conta. Então quem levar, a Letícia na hora ela vai avisar direitinho, né, para poder a gente fechar o caixa, fechar tudo, e para poder comprar o material para fazer a feijoada. Tá certo? A feijoada vai ser aqui? Não, a feijoada vai ser lá na maçonaria, onde foi da vez passada, ali no Equimão. Vai ser lá, porque lá o espaço é maior, tem amplo, tem ar-condicionado, a gente pode ficar lá fazendo festa, né? Porque aqui o espaço é pequeno, né? E lá nós conseguimos esse espaço que é maior, é cedido pela maçonaria, né? É doado para a gente para poder fazer essa feijoada. E aí ficamos mais à vontade, né? Porque da outra vez teve música ao vivo, aí tem mesa, a gente fica sentado, é um momento de confraternização, é um momento de descontração de todos, né? Que todos compartilham, ficam lá, conversamos, dançamos, brincamos, falamos besteira, né? Então assim, lá ficamos mais à vontade lá, tá bom? E aí agora nós vamos passar aqui para o nosso irmão que vai dar o recado aqui, o César de Boa. Boa noite a todos e a todas. Sexta-feira, agora, dia 1º de novembro, a gente vai ter mais um encontro com um grupo de idosos. Quem puder, quem estiver disponível, puder vir para ajudar, vocês são bem-vindos. E aproveito a oportunidade para dizer que está chegando o final do ano e como todos os anos a gente entrega cestas básicas para as idosas, eu venho pedir para ver quem pode aí, com muito amor no coração, fazer as doações das cestas básicas que a gente já está recebendo para o mês de dezembro. Quem quiser fazer em Pix, o Pix do Centro Espírita está no mural aqui na frente. E lá perto do lanche também tem um QR Code do Pix do SEAB. E tem o meu telefone de contato, que é o 98-988-46-1826, que eu queria que vocês pudessem, quem for fazer e preferir fazer em Pix, faz o Pix do SEAB, mas manda um comprovante para mim, para que eu possa ter o controle de quantas cestas a gente já tem, para a gente fazer a aquisição. Para não gerar trabalho, vocês podem transferir o dinheiro que aí a gente compra, tá? Deixa esse coração aí falar. Tem muitas idosas, nós estamos com 100 idosas em situações de vulnerabilidade social e aí eu peço a ajuda de vocês, tá bom? Dona Jacira, boa noite. Estava sentindo sua falta, fazia tempo que eu não me via. Seja bem-vinda, viu? Ah,
Sim, a reunião acontece sexta-feira às 15 horas. É das 15 às 17. Se puderem vir, serão bem-vindos. E essa sexta-feira vai estar bem movimentada, viu, Arthur? Vai estar bem movimentada, porque vai ser uma atividade de oficina, e aí quanto mais pessoas tiverem para ajudar, melhor vai ser, tá? Obrigada, gente. Boa noite. Agora, acalentemos nossos corações, dirijamos nossas mentes para o Divino Mestre Jesus e, silenciosamente, aguardemos o momento do passe, que a turma dos passistas estão lá dentro, preparando esse momento. Boa noite a todos e até a próxima.